A gente está perdendo região importante do BTC. Será que esse é o fim do Bitcoin, das criptomoedas? E a gente finalmente vai ter uma correção forte? A gente não era para ter perdido essa região. Isso abre espaço para um outro cenário totalmente diferente. Então a gente vai dar uma olhada aí, vamos rever tudo que pode acontecer aí e tentar projetar até onde pode ir essa queda, tá? A gente vai ver tudo isso no vídeo de hoje. Bem-vindos, vamos atualizar então a nossa análise do BTC e do Ethereum. Tá? A gente tem uma semana importante, esse domingo encerrou bem feio, a gente perdeu uma região que não poderia perder, a gente está fazendo um movimento bem forte e agora a coisa começou a mudar de figura. Tá? A gente tinha o que estava sendo construído aqui como uma região de acumulação e pode ser que tenha aberto espaço para mais queda. Se a gente olhar aqui já de cara no semanal, a gente vê justamente essa tentativa de romper o topo que não foi possível. Tá? A gente tinha os US$ 70.000 que a gente trouxe na semana passada, que era importante, porque se a gente não perdesse, a gente ia ter um recuo até os US$ 60.000. E eu realmente acreditava que esse 60 ia segurar o BTC, tá? E não conseguiu. E agora a gente não só perdeu os US$ 60.000, como a gente também já perdeu os US$ 53.000. Então isso vai nos jogar aí em direção ao nosso segundo cenário, que não era realmente o cenário base que eu estava trabalhando, mas agora a gente já tem que levar a sério, sim, essa região aqui entre 40 e US$ 50.000. Tá? É a partir de agora que a gente vai ter que ficar de olho nessa região para ver o que vai acontecer. Tá? Pelo semanal a gente vê que a gente está dentro de uma tendência de alta, por enquanto inequívoca, mas a gente tem aqui, ó, essa reta esperando a gente, que é justamente nessa região, entre os 39 e os 45. Então, sim, a gente tem um cenário aqui bem complicado, tá? Passando aqui pelo gráfico diário, a gente vê, ó, justamente por que essa região dos 72 era importante e por que a gente vinha trazendo essa possibilidade. A gente precisava romper os 70 se a gente quisesse realmente continuar a tendência de alta, não conseguiu e agora a gente rejeitou, inclusive perdendo esse último topo aqui da região do fundo, perdão, da região dos 57 aqui a US$ 60.000, que era o meu primeiro alvo. Então a gente construiu agora justamente esses dois cenários que a gente vai trabalhar agora. O primeiro, e a gente está construindo, ó, um movimento de baixa, correção. Segundo movimento de baixa, correção. Terceiro movimento de baixa. E a gente vem justamente testar aqui essa casa dos 45 até os US$ 50.000, tá? Onde a gente realmente tem um suporte mais ou menos aqui embaixo. E depois o mais importante justamente aqui nos 45. Ou então, por algum motivo que a gente ainda não tem, pelo menos por enquanto, a gente ainda está acima dessa região dos 50, o que pode tornar essa região aqui apenas uma correção desse movimento de alta. Mas para isso, a gente precisa voltar aí com uma certa urgência para cima desse fundo dos US$ 60.000. Senão, realmente, a gente vai em direção aos 45 a 50 pelo preço de agora. A gente tem uma quedinha aí de mais 7 até 20%. Mas mesmo assim, já é um ponto importante para a gente ficar de olho agora com cautela, sem emoção, para entender o que vai acontecer a partir da perda desse fundo, tá? Passando agora para o Ethereum até está num cenário um pouco mais interessante. Se a gente pegar aqui, ó, no semanal, vocês já vão estar de cara exatamente com o teste dos US$ 2.000, onde a gente pode até dar mais uma escorregadinha aqui. Se a gente quiser ser bem detalhista, a gente não testou esse topo rompido. A gente rompeu, fez uma acumulaçãozinha pequena aqui, e a gente pode estar justamente fazendo o recuo para testar esses US$ 2.000. Se a gente realmente for para essa região, prepare-se para a melhor oportunidade aí dos próximos 2 anos no Ethereum, porque sim, a gente pode ver as criptomoedas subindo, a gente ainda não perdeu a tendência de alta no semanal, então a gente ainda pode ter a próxima altcoin season muito próxima. Claro que agora complicou um pouco, porque pode demorar um pouco mais, mas como a gente vê, a gente está testando um suporte importante dos US$ 2.000, essa reta também é importante, e a gente tem a construção desse movimento corretivo aqui. E pelo gráfico diário, inclusive, a gente já vê
um volume cada vez maior aqui. Como falta muito tempo para acabar esse candle aqui do diário, a gente pode acabar aqui com um volume muito elevado acima da média. Então podem ficar preparados aí, porque caso a gente não dê sequência para um movimento de baixa, a partir do fechamento desse candle de hoje, a gente já deve ter uma forte reversão em direção à tendência que eu acredito ser a principal, e assim ainda é de alta, tá? Enquanto a gente estiver acima dos $2.000, zero preocupação quanto à tendência de longo prazo para o Ethereum, tá? E os alvos seguem os mesmos, tá? Por enquanto, na verdade, a gente só melhorou porque dá mais oportunidades para comprar com valor mais barato, e a gente consegue ficar mais bem posicionado, tá? E o alvo continua sendo o nosso topo histórico de $5.000. A gente tem o alvo final para esse ciclo ainda em $10.000, mas claro que agora com esse cenário de hoje vai demorar um pouco mais, mas ainda assim a gente tem um ótimo alvo e ótimas oportunidades, tá? Então, se a gente pegar aqui pelo preço desses $2.000, a gente está falando aí só de topo histórico, mais uma alta aí de 150%, e até os $10.000 lá se vão 411% de alta. Então, não é o final aí do Bitcoin, das criptomoedas, mas na verdade o início de uma nova oportunidade. E a gente tem que ficar de olho no que vai acontecer essa semana. Beleza, pessoal? Não esqueça de se inscrever no canal, ativar as notificações. A gente tem muito conteúdo bacana por aqui, beleza? Valeu!